fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Pleno perdão nos dás e segurança, sempre nos guias na senda do bem. E no porvir, ó que doce esperança, tu nos receberás no lar de além. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Amém. Oremos. Senhor, obrigado por mais este culto, por mais uma adoração a Ti. Que o Senhor possa sempre estar no nosso meio, que abençoe esta semana de oração, que o Senhor possa guiar o pregador, guiar as músicas que serão cantadas aqui e todas as pregações. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Ixi, tá não. Tá mais fraco do que caldo de bila. Boa noite a todos. Melhorou, graças a Deus. Bem, pessoal, é o seguinte. Nós estamos aqui numa programação, não é, que inicia hoje e vai até o sábado à tarde. A programação, não é, hoje teremos a mensageira Selma. O tema hoje é sobre a oração. Amanhã teremos o pastor Luiz e logo depois na sexta e no sábado, durante todo o dia, nós teremos aí o pastor Charles, sexta e o sábado todo. E a gente, né, com muito prazer, que convida a todos para fazer reflexões, né, busca, né, durante esses dias. E na sábado nós concluiremos à tarde com uma Santa Ceia. Que você possa vir todos os dias, que o Espírito Santo possa tocar em tua vida, né, e que ele possa ser aquele que te conduz até aquele dia que Jesus voltar. Amém? Nós, né, teremos aqui o sorteio. Foram distribuídos alguns números. Quem não pegou, pegue o seu número. Então eu vou
aleatoriamente aqui, dizer número 30. Número 30. Se não tem, 35. Opa! Aqui. Seu Ismael ainda tá na carteira, seu Ismael? Isso, número 30. Isso. Enquanto isso, eu vou aqui proferir outro número. Número 15. Número 15. Então, eu vou triplicar ele. 45. Também não. Eu vou dividir por 4. Número 10. Ó, isso. Ivânia. Toda noite nós faremos este distribuição. E o tema é crescendo. Né? Se você deseja crescer no conhecimento, na graça, venha todas as noites. Tá bom? Que Deus abençoe. E sábado, pessoal, é o seguinte. Nós todas as noites teremos um sorteio. Mas no sábado, teremos o privilégio de estar, né, brindando os irmãos com este comentário bíblico, não é, adventista, e será no sábado à tarde. Então a programação, não é, vai consistir no sábado o dia todo. Então vamos ter o jejum, e para aqueles que porventura não se acham assim, não podem, alguma coisa, vamos ter frutas. Então venha preparado para passar o dia aqui buscando o Senhor e aprendendo mais sobre Ele, o seu poder e a vontade que Ele tem em nos salvar. Que Deus possa nos abençoar. E agora, como nós queremos dar mais vazão à pregação, nós queremos saber de vocês. Você, porventura, tem algum pedido e veio aqui à igreja e tinha essa necessidade de fazer algum pedido. Eu gostaria que você viesse aqui à frente com o seu pedido na mente. Não é? Que nós vamos fazer, então, daqui uma única oração, para que assim nós tenhamos mais tempo para a meditação. Você que porventura, né, veio com o seu pedido de casa, vem aqui para frente. Pode vir, Thelminha. Você que tem um desejo no coração, vem para cá, porque hoje é o dia de quarta-feira, geralmente é o dia de culto, de oração. Você tem um desejo à vontade, pode vir aqui à frente. Nós vamos chamar aqui o irmão Marcelino. Vem aqui, meu irmão. Você mentalize o seu pedido e o irmão Marcelino vai aqui fazer intercessão por todos os pedidos, tá bem? Se você quiser, pode vir, tá bom? Que Deus conceda o que nós estamos na mente. Vamos ajoelhar? Querido Deus, amável Pai, o nosso agradecimento a Ti por estarmos aqui nesta noite, para entregar a nossa vida em Tuas mãos e pedir auxílio para a nossa vida. Primeiro queremos pedir perdão pelos nossos pecados, por alguma falha que cometemos contra Ti. Nos ajude a vivermos em comunhão com o Senhor, cada dia, e receber do Teu poder, o poder do Teu Espírito Santo. Abençoe essas pessoas que vieram aqui na frente, são carentes, necessitadas da Tua ajuda. Assim diz a Tua palavra que devemos lançar todas as nossas ansiedades sobre Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos conceda, Pai, a Tua bênção e todos aqueles que têm pedidos aqui a fazer a Ti, que Tu possa despachá-los de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Não sabemos quais são os desejos, pensamentos, as necessidades, mas Tu sabes e atende a cada um de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Conceda-nos a graça de viver em comunhão com o Senhor e receber as bênçãos nesta noite e todos os dias da nossa vida. Pedimos tudo isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.
O tema de hoje, eu vou adiantar, porque logo após a música nós teremos, não é, a mensagem. E o tema de hoje é sobre a oração. Se você quiser aprender, não é, mais sobre o caminho do Senhor, amanhã o tema será sobre a adoração. Adoração. Depois teremos o pastor Charles com outros temas. Então, que Deus nos abençoe. Nós ouviremos agora uma música especial. Se você souber essa música, louve e faça a sua oração mediante este louvor a Deus. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta de ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. E quando estou fraco, só em ti encontro forte. E quando pequeno, tu me tornas um gigante. Eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus.
desistir. Tenho que entregar meu coração a ti. Só em ti eu busco poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado. Amém. Oremos. Querido e bondoso Pai, ao Senhor a nossa gratidão pela graça de estarmos na Tua casa nesta noite, na Tua presença para Te adorarmos. Toma em Tuas mãos as nossas vidas. Concede-nos o arrependimento verdadeiro pelos nossos pecados, para que seja arrancado do nosso coração uma confissão contrita e recebamos do Senhor o perdão por todas as nossas falhas. Purifica-nos, Senhor, com o sangue de Jesus. E na Tua infinita bondade, Pai, segundo a promessa, nos concede o batismo do Teu Espírito Santo, para que, cheios do Teu poder, nós não estejamos aqui apenas para assistirmos a um culto, mas que nós possamos ter a consciência de que aqui estamos para adorar ao Criador do Universo. Vem nos conduzir, Senhor. Lança por terra Selma Sobral. E que seja Teu Espírito Santo a falar e a abrasar o coração de cada um de nós nesta noite. É o que Te imploramos, é o que esperamos e é o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 44. Os versículos de 1 a 3. Amém? Achamos? Mas agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Diante desta promessa maravilhosa de Deus, nós precisamos entender que essa meia semana de oração, esse Vijobes que na realidade começa hoje, é uma oportunidade do céu para que nós possamos receber o batismo do Espírito Santo, para que nós possamos experimentar um pouco daquilo que virá sobre todos aqueles que estiverem sedentos. A palavra de Deus diz para mim e para você aí, no versículo 3, pois derramarei água sobre o sedento. E mais a seguir diz, derramarei o meu Espírito. Essa água é o Espírito Santo e só será derramado sobre os sedentos. É preciso que eu e você tenhamos a noção de que necessitamos estar sedentos para recebermos o Espírito Santo. Ninguém vai receber o batismo do Espírito Santo se não estiver sedento. E o que é estar sedento pelo batismo do Espírito Santo? O que é estar sedento pelo Espírito Santo? Como se expressa essa sede diante do trono de Deus, do nosso Deus, pelo batismo do Espírito Santo? Estar sedento pelo Espírito Santo
não é uma questão de sentimentos ou de emoções, de algo que vá no seu coração. É algo que vem da razão. A noção que nós temos que precisamos estar sedentos. E para que eu e você demonstremos ao céu que nós estamos sedentos, nós precisamos nos esforçar na busca pelo batismo do Espírito Santo. E essa meia semana de oração é um presente do céu para que eu e você possamos dizer ao Pai: dá-nos o teu Espírito Santo. E como diz Lucas 11:13, Jesus fala, através do que está escrito lá em Lucas, Jesus diz bem assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não dará o Pai o Espírito Santo a quem pedir, a quem o pedir. E a nossa forma de pedir o batismo do Espírito Santo a Deus e ter as nossas vidas sedentas por essa água que vai ser jorrada, é aproveitarmos, dizermos sim a todas as oportunidades que o céu nos oferece. Não fique de fora. Lembre-se que essa meia semana de oração é uma investida do céu na vida daqueles que querem estar preparados para o encontro com Jesus. E para esse encontro com Jesus, para o batismo com o Espírito Santo que nos levará ao encontro com Jesus, nós não poderíamos deixar de falar da verdadeira oração. E olhando para a história da igreja, a gente percebe que os cristãos primitivos, eles sabiam o segredo do poder para a vitória de suas vidas. Eles sabiam que esse segredo do poder para a vitória de suas vidas estava na comunhão com Deus. Então a oração tornou-se o centro do poder da igreja no Novo Testamento. Eles não se largaram mais uns aos outros, mas constantemente estavam unidos em oração. Porque sem oração é impossível nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É impossível nós recebermos as bênçãos que o céu reserva para nós. A oração, ela abre diariamente. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, através da oração, é aberta a nossa mente para a comunicação com Deus. E essa comunicação é feita através da pessoa do Espírito Santo. Ela abre diretamente, estabelece diretamente a oração, a comunicação com o nosso Deus. A mão de Deus, diz o Espírito de profecia, ela se move. Quando os filhos de Deus oram, e então torna possível o impossível. Amém? O poder do inimigo também é quebrado quando da oração. E nós temos tido experiências com relação a isso. Na vida daqueles que oram corretamente, mas não é qualquer oração. E é isso que nós vamos estudar um pouco hoje, porque muitos de nós podemos estar mergulhados numa ignorância espiritual acerca da oração que Deus espera que seus filhos estabeleçam com Ele. Jesus dá ordens expressas, o Espírito Santo ensina o que é a verdadeira oração. A oração é necessária se nós queremos uma vida triunfante e vitoriosa nessa terra. Não existe vitória sem vida de oração. Abra sua Bíblia lá no Salmo 55. O versículo 17. Salmo 55, 17. A palavra de Deus nos revela. O versículo 16 também. O salmista diz assim: mas eu invoco a Deus e o Senhor o quê? Me salva.
de tarde, de manhã e ao meio-dia, ou seja, no pôr do sol, na madrugada e ao meio-dia oro e clamo, e ele ouve o quê? A minha voz. Olhando para os patriarcas, olhando para os profetas, olhando para os reis, homens de Deus, ao pôr do sol, na madrugada, ao meio-dia, esses homens interrompiam suas atividades para terem um momento de comunhão com Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 295, o Espírito de Profecia nos diz assim: Satanás fica enfurecido ao som de uma, o quê, irmãos? Fervente oração, pois ele sabe que o quê? Amém? Uma fervente oração. O que é uma fervente oração? É a oração verdadeira. Uma fervente oração é uma oração movida pela fé, pela consciência de quem se crê. E diante dessa oração, o inimigo estremece. Ele sabe quando uma oração é fervente ou não. Porque ele conhece, ele vê, ele assiste a vida daqueles que se dizem filhos de Deus. Aqueles que se dizem adoradores de Deus. Ele estuda as suas escolhas, as suas atitudes. E ele conhece se essa oração é fervente ou somente eloquente. Existem orações lindas com a eloquência tremenda. Há pessoas que têm o dom de orar e oram de forma maravilhosa, mas o seu estilo de vida, a sua comunhão e relacionamento com Deus não testificam que essa oração ela é fervente. E dessa oração, o inimigo não se enfurece. Lá em Daniel, no capítulo 6, vai um pouquinho aí a sua Bíblia para frente, Daniel capítulo 6, versículos de 1 a 3. Amém? Pareceu bem a Dario. Daniel capítulo 6, versículos de 1 a 3. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todos. Em meio àqueles maiorais que estavam ali na Babilônia, Daniel se destacava por um espírito excelente. Havia nele algo de diferente. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel era um homem de oração. E quando uma pessoa tem uma vida de oração, quando a pessoa tem uma vida que testifica aquilo que ela ora, é visível a excelência de um espírito sobre ela. Os anjos caídos, diz o Espírito de Profecia, temiam que a influência de Daniel debilitasse o controle que eles exerciam sobre os dirigentes do reino. Pois Daniel pertencia ao alto comando e poderia ter influência sobre eles. O inimigo temia isso. Devido à integridade de Daniel, devido à comunhão dele com Deus, devido à oração sincera, verdadeira, acompanhada de uma vida dedicada a Deus, fazia o inimigo tremer. A multidão acusadora de anjos maus instigou os presidentes e príncipes a sentir ciúmes e inveja de Daniel e passaram a observá-lo de perto. Eles queriam uma ocasião, uma oportunidade para destruírem Daniel, mas eles fracassaram, amém?
A maioria sem Deus é minoria, mesmo quando estamos sozinhos com Deus. Eram centenas deles observando Daniel para derrubá-lo. Daniel sozinho, mas estava com Deus. Representava a maioria. Daniel não estava preocupado com o que aqueles homens falavam, pensavam a respeito dele, porque para ele importava o que Deus pensava e falava acerca dele. Não era a opinião dos outros. E o relacionamento de Daniel com Deus não se abalou em um só momento. Então esses agentes de Satanás procuraram fazer da fé de Daniel em Deus, a ocasião para derrubá-lo. Aí mesmo o capítulo 6, os versículos 6 a 7 dizem assim: então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive para sempre. Aí já começaram com a mentira. Eles começam aí esse versículo. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ele disse todos. Daniel era presidente e Daniel nem sabia dessa reunião. Eles armaram um laço contra Daniel e contra o próprio rei, mentiram para o rei. Os versículos 9 e 10. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito, o versículo 10. Ora, quando ele soube que a escritura estava assinada, ele não foi tomar satisfação com aqueles homens. Ele entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não se inquietou com as ciladas dos inimigos. Daniel tinha consciência de que Deus o guardava. Daniel tinha consciência de que toda arma apontada contra ele não prevaleceria, porque Deus era o seu escudo. Daniel orava a Deus, diz as Sagradas Escrituras aqui, dava ações de graças. Sabe por quê? Daniel não se lamentou, não questionou Deus. Os inimigos querem me destruir, foram inventar mentiras. Nada disso Daniel fez. Daniel contemplou a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ele sabia em quem cria. Daniel considerava a súplica a Deus de tão grande importância que preferiria sacrificar a vida do que abandoná-la. As janelas estavam abertas da sua casa. Ele poderia ter fechado as janelas para orar. Mas ele não tinha por que esconder que adorava e confiava no Deus verdadeiro. Era um desafio para o inimigo e todos aqueles que se colocaram sob a sua bandeira. Ele preferiria sacrificar a vida do que abandonar a vida de oração. Queridos, nós temos sacrificado a nossa vida de oração por coisas muito menores do que a nossa vida. Daniel tomou conhecimento, ele soube que havia um decreto de morte para quem orasse aqueles dias, por 30 dias. Mas longe dele deixar a busca da comunhão com Deus. O que é hoje, querido, que tem feito com que você, que tem me levado a mim também, tantas vezes, sacrificar a vida de oração, de comunhão e de intimidade com Deus? Uma pressa nervosa, interesses que têm ocupado a prioridade na nossa vida, quando deveria ser a comunhão com Deus.
Será que tem alguma coisa nas nossas vidas que estão nos levando a sacrificar a comunhão com Deus? Nas manhãs e nas madrugadas. Às vezes fazemos orações tão rápidas, porque temos outros afazeres, coisas mais importantes, que não são de tão grande importância como a comunhão com Deus, mas que nós estamos botando acima daquilo que verdadeiramente é importante. Por causa de suas orações a Deus, foi Daniel lançado na cova dos leões. Porque ele resolveu ser fiel a Deus. Ele teve que enfrentar dificuldades. Por causa da nossa fidelidade a Deus, pode ser que muitos de nós tenhamos que ser lançados em covas neste mundo. Covas de dificuldades, covas de angústias, de tristezas. Talvez tenhamos que perder muitas coisas. São as covas dos leões neste mundo que a gente não está disposto a enfrentar para não sacrificar a vida de oração e de comunhão com Deus. Daniel não levou em consideração o perder a própria vida. O que ele não poderia perder era a sua vida de intimidade e comunhão com o seu Deus. A alegria que ele sentia na presença de Deus era algo muito maior do que a própria vida. O salmista diz lá no Salmo 63:3, a tua graça é melhor do que a vida. Era isso que Daniel sentia, é isso que nós precisamos experimentar na nossa vida. Que a graça de Deus é melhor do que tudo. Daniel continuou a orar, mesmo jogado na cova dos leões. Não temeu ser devorado e sabia que Deus dele não se esquecera. Nós temos medo de sermos jogados na cova dos leões. Nós temos medo de perder as coisas dessa terra. Nós temos medo de perder as oportunidades. Nós não nos sacrificamos para termos uma comunhão verdadeira com Deus, que nos faz verdadeiros adoradores. Jesus, o poderoso comandante dos exércitos celestiais, enviou seu anjo para fechar a boca daqueles famintos leões, para que não fizessem dano àquele homem de oração. Amém? Quando nós somos homens e mulheres de oração, por mais famintos que estejam os leões deste mundo, anjos poderosos, o anjo mais poderoso do céu, ele desce e ele fecha a boca dos leões, daqueles que confiam no Senhor, que esperam nele e que têm uma vida de intimidade com ele. Daniel não temeu. Tudo agora era paz naquela terrível cova, Edna. Por mais terrível que seja a cova que você tinha que enfrentar, os leões que ficavam naquelas covas, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas eles passavam muito tempo sem ser alimentados, só aguardando uma comida especial a ser lançada, onde seriam lançadas pessoas para serem devoradas. Aqueles leões estavam há dias famintos. Não importa quão terrível seja a cova, não importa o quão famintos estejam os leões, os inimigos. Quando nós temos essa vida de comunhão com Deus, quando nos fazemos homens e mulheres de oração, não fizessem dano àquele homem de oração, Deus guarda. Deus manda os seus anjos para nos proteger. Paz em uma cova terrível.
Daniel foi poupado naquela cova. Ele não foi poupado da cova, mas ele foi poupado na cova. Talvez tenhamos que ser lançados numa cova. Mas dentro dessa cova, nós seremos poupados pelo poder de Deus. O inimigo não nos destruirá, porque os anjos de Deus nos guardarão. Quantos de nós que nos achamos como homens e mulheres de oração, não temos estado por dias, meses ou mesmo anos em terríveis covas, sem paz? Se você se encontra agora em uma cova, é porque você tem um valor, é um homem ou uma mulher de oração. Mas tenha certeza que se Deus nos permite ser lançados em covas, Ele tem o propósito de honrar e glorificar o nome dEle em nossas vidas. Como poderíamos agora entender, ouvir, saber dessa maravilha da vida de Daniel se ele não tivesse sido jogado naquela cova? Deus foi mais compassivo com Daniel do que é conosco nos dias de hoje? Não. Homens e mulheres de oração sempre receberão de Deus a sua compaixão. Qual o segredo da paz de Daniel? Em meio àquela cova, a verdadeira oração. Era um homem que se dirigia a Deus com a oração da fé. Não é qualquer oração que fortalece o coração humano. Não é qualquer oração que robustece, nos traz o poder para não temermos nem a cova, nem os leões que estão na cova. A oração da fé é a maior força do cristão, amém? E certamente prevalecerá contra Satanás. Bendito seja Deus. É a oração da fé, não é a oração da eloquência. Eis porque ele insinua que não necessitamos orar. O nome de Jesus, nosso advogado, Satanás detesta. E quando nos chegamos fervorosamente a Jesus, em busca de auxílio, as hostes de Satanás ficam alarmadas. Evangelismo, página 609, parágrafo 3º. Quando nos achegamos a Deus fervorosamente, repito, não são orações lindas. O inimigo conhece um coração que crê. A nossa oração pode ser: Senhor, eu te louvo e te dou graças, porque o Senhor é bom. Está dando tudo errado na minha vida, mas eu sei que do Senhor é a soberania e a onipotência. Eu sei que na hora que o Senhor quiser, o inimigo não vai mais triscar em um fio de cabelo meu. E se ele tem triscado, Senhor, é porque o Senhor quer me moldar para a honra e glória do teu nome. Bendito seja o Senhor. Isso é oração de fé. Senhor, me ajuda porque eu não tenho forças, mas me ajuda porque eu quero que em minha vida o teu nome seja honrado. Isso é oração de fé. Oração de fé não é oração movida por emoções, sentimentalismo, que arranca muitas vezes lágrimas. Isso também faz parte de uma oração de fé muitas vezes. A eloquência muitas vezes faz parte da oração de fé, mas a oração movida por lágrimas e movida por eloquência, se não estiver embasada na fé, se não for fervorosa, não deixa o inimigo alarmado e não fortalece o nosso coração. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, são as que são ganhas na sala de audiência de Deus, amém? Quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte do Todo-Poderoso, patriarcas e profetas. As maiores vitórias de nossas vidas
é quando estamos cheios de fé. Mas que fé é essa? Que oração de fé é essa de que nós necessitamos? Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé. Essa é a oração verdadeira. Aquilo que Ele não outorgaria, não nos daria, se não pedíssemos assim, ou seja, com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma oração que não é movida pela fé também não agrada a Deus. Satanás leva muitos a crer que orar a Deus é apenas o que, irmãos? Será que a oração nas nossas vidas não tem sido uma formalidade também? Para cumprir um ritual de crentes, para cumprir um ritual de adventistas, precisamos orar de manhã, precisamos orar meio-dia, precisamos orar de noite. Será que nós oramos para cumprir um ritual? Uma formalidade? O inimigo bem sabe quão necessárias, agora aqui a gente vai aprender o que é oração verdadeira. Ele bem sabe quão necessárias são a meditação e oração para manter os seguidores de Cristo prontos a resistir. A oração verdadeira é a oração de fé, que é robustecida na meditação de quem é o Deus a quem servimos. A oração da fé se desenvolve com o meu estudo diário das Sagradas Escrituras, do Espírito de Profecia, dos livros devocionais, da vida de Jesus. A fé só é robustecida pelo ouvir, diz as Sagradas Escrituras, e o ouvir de quê? Da palavra de Deus. Milagres, eles fortalecem, eles nos dão ânimo. Mas o que robustece a fé, o que faz com que eu ore agora confiando em Deus, sem medo de marchar, sem medo da cova ou dos leões que estejam lá, é uma oração que é movida pela meditação em quem é Deus. O inimigo procura desviar a mente dos filhos de Deus desses importantes, o que, irmãos? Exercícios espirituais, para que a pessoa não se apoie no Todo-Poderoso e obtenha força. As pessoas ficam apoiadas na oração que os outros fazem. Irmão, ora por mim, a igreja está orando por mim, e aí é onde vem a minha força. A minha fé deve se apoiar no Todo-Poderoso. E eu só me apoio no Todo-Poderoso se eu pratico esses importantes exercícios espirituais. Meditação e oração, oração e meditação. É por isso que Deus disse a Josué lá no capítulo 1, no versículo 8. Então somente medita neste livro. Quando, irmãos? De dia e de noite. Medita nas Sagradas Escrituras. Medita em quem é Deus. Enche o teu coração de tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é bom. Mantém o teu pensamento, o teu coração no onipotente Deus. Quando o inimigo se apresentar temeroso diante de você, quando ele se mostrar avassalador, contemple aquele que criou todas as coisas e mantém o governo sobre tudo. Amém? É Ele quem diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Ele diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Amém? A oração verdadeira é uma oração que é feita não baseada num vocabulário escolhido, mas ela é baseada na minha fé naquele em que eu creio. A meditação qualifica a oração, irmãos. Quanto mais eu medito nas coisas de Deus, Gessinha, mais a minha oração se torna
aceitável e agradável ao Senhor. Porque Ele sabe que eu não estou orando simplesmente para satisfazer o que os ouvidos humanos querem ouvir. Deus sabe que quando eu medito, eu estou orando baseado na fé que o Espírito Santo me concede pela minha busca da sua presença. A meditação torna a fé genuína. E é essa fé que faz chegar de forma agradável aos ouvidos de Deus as nossas preces. A meditação é o mergulho através do estudo, na presença de Deus, no conhecimento de Deus a quem servimos. É a contemplação, o estudo de sua grandeza, onipotência e amor. Esse mergulho é indispensável para uma vida vitoriosa. Nós precisamos sair com isso muito claro no nosso coração. Lá em Mateus, no capítulo 26, abre tua Bíblia lá, Mateus 26, 41. A palavra de Deus diz para mim e para você que nós precisamos também, antes da oração, de algo muito importante. 26, versículo 41, a palavra de Deus diz assim: vigiai e orai. 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em quê? Em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, Jesus diz vigiai e orai, não é apenas a oração. A oração tem que ser precedida também de uma vigia. Vigiar é pôr guarda. Vigiar é não vacilar, é não piscar o olho. Vigiar significa um atento conhecimento da vontade de Deus. Uma atenção sobre quem é Deus para mim, sobre o seu caráter e a sua grandeza. A oração verdadeira, ela é fervente. Ela é fervorosa, ela é proferida por um coração que, como diz Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Quando o inimigo começa a estribuchar diante de você e ali ameaçar, olhe para a situação e diga, eu sei em quem eu tenho crido. E que nem Daniel, não abra mão, com serenidade, vá para a presença de Deus. Muitas vezes as lágrimas e as emoções, por causa da dor, são muito fortes. Mas se nós temos diariamente alimentada a nossa mente e o nosso coração, com o assim diz o Senhor, com a sua verdade, a nossa fé estará robustecida e nós teremos a motivação necessária para permanecermos cantando ações de graças, mesmo quando tudo está dando errado, porque sabemos que não existem derrotados aos pés do onipotente Deus. A verdadeira oração, ela brota de um coração que de dia e de noite, todos os dias, medita e busca pela presença de Deus. Essa é a oração verdadeira. Não é uma oração de formalidade, mas é de busca. A verdadeira oração, ela tem um selo divino. Lá em João, no capítulo 14, nós precisamos ter isso em mente como é importante. Algumas vezes, a gente escuta orações que não levam o selo, embora sejam lindas, mas Jesus nos ensina algo tremendo. E farei tudo o que pedirdes, João 14, 13 e 14, fazei tudo o que pedirdes, como irmãos? Em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, e se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O nome de Jesus é o selo da oração do cristão, amém? É a confiança no poder do nome de Jesus que faz com que as potestades do inferno estremeçam.
Aí mesmo em João, no capítulo 16, versículo 23, a palavra do Senhor nos revela ainda: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, o que é que vai acontecer? Ele vos dará, Ele vos concederá tudo. O nome de Jesus é o selo da verdadeira adoração. E quando eu oro a Deus, eu oro com a razão, eu oro com as verdades que estão impressas na minha mente. A palavra de Deus, a ordem de Jesus é orar em seu nome. Devemos pedir em nome de Cristo. Isso tornará o quê? Eficaz nossa oração. E o Pai nos distribuirá as riquezas da sua misericórdia. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 364, parágrafo 2º. O nome de Cristo é o selo da nossa oração. É a assinatura final da nossa oração. Isso é uma expressão de fé. Quando eu peço em nome de Jesus, eu acredito no que Jesus declarou para mim em João 1. Eu acredito no poder do nome dele. Eu acredito na intercessão dele diante do Pai. É nosso privilégio e dever trazer a eficácia do nome de Cristo às nossas petições. É dever. É ordem do céu. Jesus, meu modelo, página 14, 5º parágrafo. É meu dever, é um privilégio poder chamar pelo nome daquele que é puro, santo e bom. Mas é também um dever, a cada oração que eu proferir, cada petição, eu preciso colocar o selo dele, porque eu não sou digna de nada. Não é minha eloquência, não é meu emocionalismo que vai tocar o coração do Pai. É o nome do meu Redentor. Quando proferimos uma oração com fervor e intensidade, é preciso fervor e intensidade no nome de Cristo. Enfatizar, eu não sou digna, Pai. É no nome dele que fez a promessa. Nessa mesma intensidade, o penhor de Deus. O que é o penhor de Deus? O compromisso de Deus por causa das promessas de Jesus, por causa do seu amor, do seu sacrifício, da glória do seu nome. Intensidade do penhor de Deus, de que Ele está prestes a atender a minha súplica. Amém? Ore a Deus com fervor no nome de Jesus. Devemos olhar para Jesus e cooperar com os instrumentos celestiais. Entenderam, irmãos? Na oração eu olho para Jesus. Mas eu tenho uma parte na oração. Cooperar com os instrumentos celestiais. Eu quero receber as bênçãos do Senhor. Mas eu tenho uma parcela de cooperação. Que cooperação é essa? Apresentando nossos pedidos ao Pai como? Em nome de Jesus. Temos que dizer forte: Pai, nós te pedimos. É em nome de Jesus. Porque quando nós clamamos pelo nome de Jesus em nossas petições, as ciladas que estão armadas, os inimigos que estão próximos, eles fogem, eles tremem, porque há poder no nome de Jesus. Está na meditação Recebereis Poder, página 184. Estou encerrando. Em meu nome, ordenou Jesus aos discípulos que orassem. No nome de Cristo, eu e você, seus seguidores, devemos subsistir diante de Deus. Ninguém permanece na presença de Deus, por mais linda que seja a sua oração, se não for em nome de Jesus. Jesus é o único meio pelo qual nós temos para sermos apresentados diante do Pai, para recebermos a unção do Espírito Santo. Ninguém vai estar preparado para o encontro com Jesus se não receber a unção do Espírito Santo.
E ninguém vai receber a unção do Espírito Santo senão em nome de Jesus. Senão com oração fervorosa. Oração fervente. A oração da fé, a oração verdadeira. É aquela que é feita tendo em mente a grandeza do Deus a quem se serve e a quem se busca. Que nós possamos entender a nossa necessidade de sermos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres comprometidos em meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Para que a nossa fé seja robustecida de tal sorte que se covas abrirem-se diante de nós, como Daniel, nós possamos ser lançados nessas covas com uma oração de gratidão ao Senhor. Porque por mais vorazes que sejam os leões que nos atacam, eles não nos fará mal em um fio de cabelo. Porque aquele que tem o governo sobre todas as coisas, no nome do seu Filho, guarda todo o sedento da sua presença. Nós vamos ouvir uma música especial. E enquanto você ouve essa música, que você possa clamar ao Senhor, que a partir de hoje, lhe conceda mais e mais força e disposição para se tornar um homem e uma mulher de oração, que verdadeiramente ora, porque sabe em quem crê, sabe em quem confia e está disposto, se necessário for, que nem Daniel, perder a sua vida, mas não perder a comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe. Senhor, meu Pai, ouve o meu chorar. Eu tenho tanta coisa pra falar. Eu sinto tanta dor e frio está meu coração. Eu tenho tanto pra vencer em mim, mas não consigo tua voz ouvir. Preciso ter certeza que tua mão me guiará. Pai, vem, escuta a minha oração. Vem, fortalece o meu coração e me faz sentir que estás ao meu lado. Oh, Pai, eu só quero entender o teu amor. Eu quero ser aquilo que eu não sou capaz. Eu quero ter em minha vida o teu amor.
minha vida o teu amor. O teu amor. Amém. Se você tem esse desejo no seu coração, vou pedir a você que fique de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Querido e bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos na Tua presença, pelo Teu Espírito Santo que trabalhou na nossa mente, nos nossos corações, aquecendo-nos a alma e nos fazendo sentir o quão bom é sermos Teus filhos, homens e mulheres de oração. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, meu Senhor. Nos ajuda, nos ensina a viver uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que buscando mais e mais conhecimento da Tua pessoa, nós descubramos a Tua vontade para as nossas vidas e que o nosso viver possa ser uma expressão de honra e de louvor ao Teu nome. Nos concede uma noite de paz. Dá-nos fome e sede do Teu Espírito. E que amanhã, pela Tua graça, possamos estar aqui para recebermos mais uma porção do Teu Espírito Santo. E assim, robustecida a nossa fé, nós possamos verdadeiramente sermos reconhecidos como homens e mulheres de oração. Vem nos salvar, Senhor. Vem nos despertar para a Tua graça. É o que te imploramos, em nome de Jesus. Amém.